Ministra, que prazer falar com a senhora. Sábado não deu, mas hoje vai dar. Tá tudo bem com a senhora? Saúde boa, ministra? Tudo bem, Datena. Um prazer falar com você, falar com seus ouvintes da Rádio Bandeirantes e dizer que estamos aqui firme e forte. Me desculpe, mas eu tive que sair, houve um desencontro e muitas videoconferências, mas estamos aqui hoje para dar todas as informações aí que você achar necessário. Ministra, há pouco tempo eu tive com uma pessoa muito legal, né? Um dos cônsuls americanos aqui no Brasil. Falei, olha, eu gosto muito do seu país, acho seu país fantástico, incrível, acho os Estados Unidos uma democracia que é quase que plena, é o que mais próximo se avizinha da democracia. A nossa democracia, ela é muito jovem ainda, né? Depois de período de exceção, a gente botou 2 presidentes da cadeia e empichou 2 presidentes. Bom, se por um lado funcionaram as instituições, os políticos agora, na maioria, a maioria deu mau exemplo. Roubou, meteu a mão no pote e daí por diante. Então a nossa democracia é uma democracia muito incipiente, por isso que eu respeito a democracia americana. Os caras têm lá um conjunto de regras, né? Que é a Carta Magna deles, que é a Constituição, que ninguém mexe, porque foi feita por notáveis constituintes, diferente da nossa, que foi feita por políticos e desfeita logo depois e tem que ser emendada toda hora, porque ela não é respeitada. Eu sou constituinte. Quando o cara me pergunta assim, você é de esquerda, direita, centro? Não, eu sou pela Constituição, governar para o povo e pelo povo. E pronto, acabou. Mas o cara queria saber quem eu era, o cônsul americano lá, queria saber quem eu era. Bom, você deve saber mais do que eu. Vocês têm CIA, tem o FBI, vocês têm um monte de jeito de saber quem eu sou. Eu vou dizer quem eu sou para você. Eu acho que o seu país é importante, eu acho que é importante sermos aliados do mesmo hemisfério e tal, mas é um país que concorre com a gente do agronegócio. Daqui 40 anos, eu não vejo muitos países do mundo que concorram com o Brasil no agronegócio. Os Estados Unidos é um deles. Então nós temos nossos interesses comuns, claro que temos, são grandes os interesses comuns, mas temos também o mercado que vai ser disputado, e o Brasil, na pasta que a senhora dirige, é o que a gente sempre falou, né? Que a gente fala que o Brasil é pulmão do mundo, fala que é o berço do mundo da alimentação. Na alimentação é mesmo, porque o que a gente produz é uma coisa impressionante. A preocupação é, com essas medidas restritivas, você de repente quebrar uma cadeia de produção. A senhora pensa muito nisso também, ministra? Diuturnamente. Perco o sono com isso. Mas, graças a Deus, Datena, a gente está tendo a compreensão dos funcionários, né, dos empresários, dos produtores rurais. Nós temos que lembrar que neste momento que tudo está acontecendo, né, esse momento adverso, porque o mundo passa, e agora o Brasil entrando nele de maneira mais profunda, nós estamos colhendo a maior safra do nosso país dos últimos anos, né? Safra recorde. E ela tem que ser colhida, porque se ficar lá na lavoura sem colher, ela apodrece e nós não teremos alimentos para alimentar o nosso povo e o excedente que o Brasil tem, que é grande exportador, alimenta aí todos os dias mais de 1,5 bilhão de pessoas comem alguma coisa que sai da área rural do Brasil, do agronegócio brasileiro. Então, nós estamos tendo a compreensão, mas principalmente, Datena, cuidando das vidas também. Então, todos os cuidados de higiene que a população urbana tem que ter, os nossos têm uma coisa melhor, porque não estão em aglomerações, mas tem que se cuidar com toda a parte de higiene, usar máscara quando possível, mas nós não podemos parar a produção de comida no Brasil, né? Então, nós estamos aí, os frigoríficos que têm assim um maior contingente de pessoas juntos, estão aí trabalhando com máscara, com todo o EPI, diminuindo às vezes o número de pessoas dentro das suas plantas, cuidando do transporte coletivo também, que é um outro lugar de contaminação. Hoje achei muito interessante, me mandaram de Petrolina o que os produtores lá de fruta estão fazendo, passando, higienizando os ônibus, dando, a cada 2 horas passa um carrinho móvel para lavar, para que as pessoas possam lavar as mãos.
enfim, os uniformes que têm que entrar limpos para fazer a parte de empacotamento dessas frutas, né? E fruta é essencial para a saúde, principalmente que tem muita vitamina. Então, enfim, mas a gente tem aí, todo dia tem uma confusão. Tem alguns prefeitos que estão entendendo diferente, aí fecham o transporte dessas pessoas, e nós temos falado com todos, com os sindicatos, com o Ministério do Trabalho, para que dentro do possível e com a segurança que se precisa ter, nós estamos funcionando e as gôndolas dos supermercados estão abastecidas. Nós temos nós temos um grupo aqui de acompanhamento diário, né, para saber se está faltando, nosso problema é não interromper o fluxo da Atena. Nós temos que ter os caminhoneiros com toda a segurança, o Tarcísio está lá, o ministro Tarcísio cuidando disso, enfim, nós estamos aqui dia a dia matando um leão para fazer com que a população, além de ter esse isolamento necessário, mas que quando tenha um consumo vamos dizer, responsável. Isso é uma das coisas que eu acho que vocês, que são da comunicação, precisam não comprar falar. Além do necessário. Exatamente. Né? Tem que ter esse consumo solidário, responsável, porque tem comida. Agora, não dá para todo mundo ir lá e se estocar e o outro ficar sem. Então, o fluxo tem que continuar. Então, é isso que a gente tem feito. É o que eu ia perguntar à senhora. Quando o Dória, por exemplo, baixa medidas aqui de quarentena, ele deixa aberto o açougue. E a carne vem do campo. Isso. Claro, é produzida no campo, passa por frigorífico. Quando a gente fala em deixar mercados abertos, padarias e tal, a alimentação vem do campo. Né? Essa é a nossa preocupação. E o campo está funcionando, viu? O campo está funcionando. Era essa a pergunta que eu ia fazer à senhora. Até que ponto essas medidas que alguns caras tomam de uma hora para outra sem noção nenhuma de fechar a fronteira e daí por diante, até que ponto isso pode prejudicar o sistema brasileiro de abastecimento interno, se corre risco de desabastecimento só se pelo consumo demasiado e se corre o risco de afetar as exportações brasileiras esse tipo de medida. Porque eu repito, em primeiro lugar a vida, nós temos que nos preocupar, e a senhora falou do trabalhador do campo. Mas a nossa preocupação também obviamente, com o país continuar funcionando, senão o cara não morre do vírus, mas morre de falta de comida, morre de fome, é isso. Não, então, Datena, a gente tem alguns prefeitos realmente fizeram alguns decretos mal pensados ou pensados de maneira rápida e sem tomar cuidado com as consequências. Então, isso nós estamos fazendo, ligando, conversando, pedindo para eles, o governo federal editou uma medida provisória anteontem, na sexta-noite, ordenando o que são os serviços essenciais, e abastecimento serviço essencial. Aí me perguntam, mas o couro não pode? Claro, o couro é serviço essencial porque faz parte da cadeia produtiva. Você mata o boi, mata o porco, onde é que você vai pôr os restos? Tem que encaminhar para processamento. Não podemos resolver um problema e arrumar outro maior. Então, esses serviços essenciais nós temos esclarecido aí para todo mundo. Agora, ontem eu fiquei muito feliz porque recebi milhares de telefonemas e WhatsApps de pessoas dizendo o seguinte: o campo está trabalhando e vai continuar, dos funcionários, não foi nem dos patrões. É isso que me deixou muito animada e muito de ver a solidariedade das pessoas sabendo da missão que é produção de alimentos. Então, até hoje, vamos dizer, e eu espero que isso continue, nós vamos tomando as medidas necessárias dia a dia, mas a gente espera que pelo menos desabastecimento a população brasileira não tenha. E os caminhoneiros, nós temos que arrumar corredores sanitários. Então, vamos dizer, o Rio de Janeiro, quer lá fechar o Rio de Janeiro, mas ele tem que deixar entrar o milho, que é para a ração das granjas, para fazer lá os pintinhos, para alimentar, para virar frango, não tem como, morre tudo se não receber essa ração. Né? O sal mineral, que precisa ir para as fazendas, as peças,
Agora, todo mundo fazer um plano de contingência para diminuir os riscos daquelas pessoas que estão trabalhando nesses setores que são vitais aí para as pessoas e para o abastecimento. Tem um vídeo, não sei se a senhora percebeu, um cidadão negro que sobe num mercado e começa a dar uma dura das pessoas que estão enchendo o carrinho. Vocês estão loucos, nós estamos no fim do mundo, vocês enchendo carrinhos aí, comprando muito mais do que o necessário. Daqui a pouco, as domésticas, por exemplo, que recebem daqui 5 ou 6 dias, vêm aqui, não tem nada no mercado, entendeu? Então você tem que comprar o necessário para você e para sua família. Se você não pensar no próximo, num momento como esse aí... Né? Tem que ser um consumo se você não pensar quais são os produtos que correm mais risco de desabastecimento, ministra, se de repente os caras começarem a comprar demais esse tipo de produto. Acho que é importante a senhora dizer isso. Olha, a maior preocupação que a gente tem são com os produtos perecíveis, porque o que é industrializado, geralmente as fábricas têm algum tipo de estoque para 15, 20, 60 dias, dependendo do tamanho da fábrica, para produtos que já são mais elaborados. Agora, carnes, nós não podemos parar. E também não podemos parar a cadeia produtiva toda, não é só o frigorífico. Nós temos que ter ela toda funcionando, porque senão ela entra em colapso. Então, a gente tem se preocupado muito. Eu até ouvi ontem um produtor dizendo que eu sou a pior ministra da Agricultura que ele já viu, porque eu não estou preocupado com os pequenos. Eu estou sim, nós estamos aqui comprando, vamos comprar a produção dos pequenos, vamos incentivar para que eles continuem produzindo hortaliça, produzindo, enfim, tudo que é agricultura, leite, que também todo dia a vaca dá leite, tem que tirar, se não tirar o leite a vaca fica doente, fica com mastite, enfim, são várias cadeias produtivas importantíssimas que nós não podemos e estamos amparando a todos aqui nesse momento, dando algum tipo de orientação ou entrando para ajudar. Então, os pequenos serão sim, o arroz e o feijão é fundamental para que o nosso povo que tem esse hábito, e agora as pessoas estão em casa, Datena, e estão mudando um pouco o hábito. Os fast foods diminuíram um pouco as suas compras. Por quê? Eles estão fazendo já deliveries com maior quantidade, porque as pessoas não podem ir a restaurantes, a lanchonetes, não devem ir. Então, está mudando, migrando um pouco de um tipo de consumo para outro. E as pessoas estão em casa, então a tendência é que façam arroz, feijão, enfim, uma comida mais caseira que muita gente tinha perdido o hábito de fazer. Então é isso que eu quero dizer para vocês, que os pequenos também podem ficar tranquilos que o governo vai apoiar. Aliás, é uma das coisas que o presidente Jair Bolsonaro pede sempre para que a gente não esqueça de olhar os pequenos produtores com linhas. Nós estamos vendo novas linhas de crédito aí. Conversei hoje de manhã com o ministro Paulo Guedes, conversei ontem com o ministro Roberto Campos, com o presidente do BNDES, hoje vou falar com o Banco do Brasil, enfim, para que não haja uma interrupção dessa cadeia produtiva, tanto dos pequenos quanto dos que produzem mais comida, até para exportação também. Ministra, claro que a outra preocupação que existe é a especulação, né? É o sujeito esconder mercadoria para aumentar o preço. Eu não sei se isso vai acontecer, porque com a crise financeira que a gente tem, já tem bilhões de desempregados, e a tendência é que esse número aumente, se não for logo descoberto um remédio para esse negócio, e a crise não melhore rapidamente. Mas como é que o Ministério da Agricultura está acompanhando, junto com as autoridades competentes, né, para evitar que pessoas estoquem alimento e escondam alimento para aumentar o preço do alimento num momento tão difícil, não para o Brasil, mas para a humanidade? Olha, isso a gente tem como acompanhar, e a gente montou aqui um gabinete de acompanhamento dessa situação do abastecimento, né? Então a gente sabe o que o Brasil produz, a gente tem aí como verificar as notas que caminham por aí, existe um sistema integrado já, dá para acompanhar. Agora, claro que sempre, você sabe que nos momentos de guerra, e hoje a gente vive um tipo de guerra, né, uma guerra meio invisível aí do vírus, mas
a gente sabe que tem pessoas que querem tirar proveito de uma situação como essa. E que a gente pede ao bom senso de todos, né? Que pensar mais no coletivo. Agora, se a gente pegar, tem que punir. Eu acho que é isso, né? Eu acho que não tem que ter perdão. Agora, a gente espera que a grande maioria não trabalhe dessa maneira, olhando só o seu umbigo e achando que vai tirar o pé da miséria agora, né? Então não é assim. Eu acho que nós estamos vivendo um momento... Hoje eu estou aí com o agronegócio solidário. Recebi ontem uma série de empresários que vão fazer doação para que o governo tenha recursos para comprar mais máscaras, mais ventiladores, enfim, se for para atender os mais pobres, ver como atender na área de algum tipo de auxílio. A gente está aí com muita gente querendo ajudar. Eu espero que esses poucos que querem atrapalhar ou tirar proveito, né, que aí a gente deixa para Deus cuidar deles. A senhora não defende medidas mais punitivas para esse tipo de pessoa e excepcionais, não é? Por exemplo, o Agostinho Teixeira fez uma denúncia sobre um sujeito que está fabricando álcool gel batizado e é pior quem compra, né, esse tipo de produto achar que está protegido do que não usar, porque ele acha que está protegido. Acho que tem que punir, então, mas, por exemplo, nós encaminhamos a denúncia à polícia, o cara foi levado à delegacia e tem na lei, no nosso Código Penal ultrapassado, de 80 anos, mas tem lá na lei uma previsão de crime contra a saúde pública, de falsificar um produto médico. E a punição é de 10 a 15 anos. E, de repente, a qualificação do cara, porque tem que esperar a perícia, a qualificação do cara foi outra e tendo que esperar a perícia, ele pagou uma fiança, é crime hediondo você praticar crime contra a saúde pública. É inafiançável, ele deveria ter ficado preso. Está na rua. A senhora não defende punições mais severas para quem, por exemplo, esconder carne, esconder leite, esconder, sei lá, qualquer produto importante que tenha que ter no mercado, arroz, eu acho que feijão... Nós vamos ter que pensar isso. Eu acho que a gente não, vamos dizer, a gente tem que pensar isso sim, com certeza. No andar aí nós temos que ver como é que isso vai evoluir, mas eu acho que a gente tem que estar com algumas medidas dessa forma para impedir esse tipo de coisa, com certeza. Vou colocar isso aqui como sugestão para que a gente pense como é que a gente pode, o que é que nós podemos fazer. Quero dizer para você que o ser humano é difícil, né? É muito difícil, mas eu tenho assim, tô com uma sensação de que a grande maioria está pensando em ajudar. Você vê aí o próprio álcool que você está falando. Hoje de manhã eu falei com o pessoal da Única, eles estão doando 1 milhão de litros para atender o setor público, né, e hospitais e tudo, álcool 70%, que a Anvisa liberou anteontem, porque ele estava proibido, e também estão chegando aí os tais dos espessantes para fazer o álcool gel, porque nós temos nós temos álcool, mas não parece que temos que importar esse produto, né, para fazer o álcool gel. Sabe o que eu acho interessante? O álcool vem da cana-de-açúcar, tem muita gente que não sabe disso. O álcool vem do campo, então a questão do álcool gel é fundamental. Isso. Há risco de desabastecimento de matéria-prima para álcool gel ou não? Não, então está chegando, né? O que a Receita Federal fez foi liberar tudo que tinha em aeroportos e portos dessa matéria-prima para que o álcool gel pudesse ser feito aí mais rapidamente possível. Conversei com o superintendente da Receita e ele me disse que já tinha liberado todos os produtos e realmente depois eu tive a confirmação de alguns que tinham ligado aqui para dizer que estavam com essa mercadoria presa. Então, acho que as coisas vão agora se acomodando, todo mundo já está sabendo as prioridades e a gente tem que torcer que se ache aí um remédio, né? Como eu estava ouvindo aí você falar, mais de 200 aí sendo testados, que se Deus quiser achar alguma coisa para que as coisas retornem mais rapidamente, voltar à normalidade, porque realmente é um caos o que está acontecendo no mundo todo, né? Ministra, nós estamos aqui falando também com todo o sistema Bandeirantes integrado
com o nosso sistema virtual e também com o maior site do país, que é o UOL. A senhora está falando para o mundo inteiro na rede virtual também. Porque hoje não interessa se é rádio, se é televisão, né? Você fala em qualquer canto do mundo e sai em qualquer canto do mundo também, não é? A senhora falou dos insumos aí, do que precisa para acrescentar, para produzir alimentos. É claro que a gente tem alimento para caramba, a gente produz alimento para caramba, mas depende da importação de alguns produtos para que o alimento seja completado, conservado e também depende da importação de alguns alimentos. A senhora tem alguma preocupação desse aspecto com o fechamento das fronteiras ou já conversou com o ministro Moro para que isso fosse agilizado ou com os ministros devidos, né? A gente vai falar com o Tarcísio da Infraestrutura daqui a pouco também. A senhora já. Tem uma geral dessa daí? Sim, que pode falar para a gente? Eu conversei ontem à noite com o ministro Moro, porque saiu a medida provisória fechando agora também o fechamento da fronteira com o Uruguai, mas ele é para pessoas. Cargas, nós temos todos por enquanto, todos os nossos vizinhos abertos e estamos recebendo muita coisa que vem da China. Está chegando, teve aí um atraso, né, por causa do problema lá. Então, por exemplo, estava faltando containers frigorificados para a gente mandar mercadorias para lá também, porque nós temos o excedente, o Brasil produz 80% aqui para dentro, para o nosso mercado interno, e 20%, 20 e poucos por cento, vai para fora, para vários países do mundo. Então, esse excedente também precisa sair, porque as empresas fazem um balanço aí dos preços, um equilíbrio, né? Neste momento está todo mundo priorizando para que a gente tenha um abastecimento interno garantido, mas o excedente nós podemos continuar mandando aí para vários mercados que são nossos mercados potenciais. Então, isso vem se normalizando. O ministro Tarcísio está cuidando aí desse fluxo dos caminhões, tanto internamente quanto externo. Eu terei hoje à tarde uma reunião com todos os ministros aqui do Hemisfério Sul, aqui do CAS, que é Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Chile, e vamos colocar o Peru, que não faz parte desse grupo, mas ele também estará nessa reunião virtual hoje, para a gente falar sobre os nossos problemas comuns de fronteira, de corredores e para o abastecimento também poder ter esse fluxo normal dentro do que a gente puder fazer, enfim, não tem uma coisa que tem aí um impedimento maior. Nessa reunião, qual é a principal pauta que lhe preocupa? Trânsito. Que pode causar uma preocupação? Trânsito, porque nós temos o Brasil importa trigo, né? Muito trigo. Nós não somos uma das poucas coisas que o Brasil não é autossuficiente é trigo. Nós importamos 60 e tantos por cento do nosso consumo. Então, trigo é uma coisa importante. De onde veio o trigo? Vem da Argentina, vem do Canadá, vem da Rússia, vem de alguns dos Estados Unidos, mas basicamente da Argentina. O maior volume vem da Argentina. Então, nós temos que manter esse corredor aí funcionando bem, para que a gente não tenha problema com os nossos pãezinhos aí, né? Enfim, então tem muitas coisas que vêm, algum tipo de peixe que vem do Chile, tem salmão, por exemplo, tem coisas que vão daqui, frutas que vêm do Chile também para cá. Enfim, a gente tem que manter dentro dessa confusão, no abastecimento, nós estamos tentando manter a normalidade. Eu falei na palavra solidariedade. A hora que a senhora tiver que sair, a senhora pode falar, mas é que a senhora é uma ministra importante, dentre tantos quantos outros ministros são importantes, todos são importantes na cadeia de comando, mas a senhora fala de alimentos. Isso é importante demais e o agronegócio não é o futuro do Brasil, é a realidade do Brasil. Vai ser um futuro definitivo, porque nós, com certeza, seremos talvez o único país do mundo capaz de competir daqui a 40 anos com os Estados Unidos, que é um gigante, que é uma potência enorme. Agora, a senhora falou da nossa balança de alimentos, né? A gente produz os alimentos necessários até com excedente para a nossa população. Nessa crise mundial, onde pode faltar alimentos para outros países, é possível uma inversão nessa balança da gente vender um pouco mais
para esses países que já são compradores naturais? A China, por exemplo, é uma grande compradora de alimentos nossos e daí por diante, por isso que eu acho que não vale a pena a gente ficar arrumando encrenca com ninguém, principalmente com quem compra muito. É possível que países necessitem da ajuda brasileira e precisem de mais alimentos e isso pode ser feito ou não? Eu acho que com certeza. O Brasil, ele rapidamente, o agronegócio reage. Alguém me perguntou anteontem, mas com toda essa, podemos ter uma depressão. Eu falei, o agronegócio, ele reage rapidamente, nós estamos preparados para isso. O Brasil tem terras, é um gigante, porque é continental, né, um país com a dimensão do nosso. Datena, nós conseguimos produzir de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí, em várias épocas do ano. Então, por exemplo, esse ano nós estamos com um problema grande no Rio Grande do Sul, de seca, né? Tivemos queda da produção lá de milho, de soja, de leite, enfim, de vários produtos, do próprio pasto. E nós vamos colher a maior safra dos últimos tempos. Por quê? Porque o Brasil é continental, então nós está colhendo muito bem outros estados e compensando essa perda que nós estamos tendo no Rio Grande do Sul. Então nós temos que acudir o Rio Grande do Sul com as medidas que precisam ser feitas para que os produtores voltem a produzir agora para a próxima safra. Mas assim, você fez uma pergunta e eu não te respondi, agora eu estava pensando aqui. Nós precisamos também ter os insumos que nós usamos aqui na agricultura, como os fertilizantes, os defensivos agrícolas, isso precisa chegar. Por isso o porto é fundamental, porque além da gente produzir para dentro e para fora, nós temos que ter os insumos que são fundamentais para a produção, né? Então, nós temos que ter esse fluxo de ida e vinda dos nossos insumos e produtos. E dizer para você que o Brasil pode responder rapidamente para aumentar, não só para a China, mas para para o restante da Ásia, para aqueles outros países lá da ASEAN. Nós podemos voltar a ser protagonistas também na Europa. A gente não sabe como é que a Europa vai sair desse problema, né? Você vê lá a Itália, se bem que a Itália tem dado um exemplo na área de abastecimento. Eles estão lá com os maiores problemas, mas continuam abastecendo e alimentando a população, né? Mas Inglaterra e França, por exemplo, já tem mercados faltando produtos. Isso, eu vi. Então, Inglaterra e França têm mercados abastecidos. O Brasil tem excedente para mandar para esses países, pode ter certeza disso. É só a gente acionar um pouquinho, pôr um pouquinho mais o pé no acelerador e produzir mais nessa safra que nós teremos. Nós temos como compensar. Eu pensei numa outra coisa aqui, a gente só fala notícia do fim do mundo, né? O mundo já teve para acabar umas 40 vezes. Aliás, quando você liga a televisão, ministra, me perdoe a intimidade, você vê o mundo acabando com meteoro, guerra nuclear, e o Stephen Hawking, que foi uma das maiores mentes. Aliás, tiraram a gravura do cobra aqui atrás de mim, que o Stephen Hawking só perdeu para esse cara, que foi o Einstein, que está aqui atrás de mim, é uma gravura que o cobra fez, não é? O Stephen Hawking falava, um pouco antes de morrer, aquele que ficava na cadeira de rodas preso, olha que gravura linda. Eu estou dizendo para o pessoal que não sabe quem é, que acha que é ponta esquerda do Manchester United e tal, ele só ocupou a cadeira do Isaac Newton, mais nada. Mas ele já previa que a humanidade poderia chegar perto do fim, muito mais por causa de um vírus do que da bomba atômica. Então o cara entendia de alguma coisa, mas a gente só fala de coisa ruim. Entenda bem o que eu quero dizer, senhora, porque eu sei do potencial do nosso país. Eu sou um cara que eu amo o Brasil mesmo de verdade, eu gosto mesmo do meu país. Foi o que eu falei para o cônsul americano, eu amo o meu país, amo de verdade o meu país. A gente pode, que só fala de coisa ruim. Esse livro que eu tenho aqui sobre a gripe, que eu comprei no aeroporto e que não abri nunca na minha vida, e agora vou ler, só na orelha dele está dizendo que a gripe espanhola matou 40 milhões de pessoas, e o mundo está aí. O mundo sobreviveu, nós vamos sobreviver. Se Deus quiser, vamos sobreviver. Agora, nós entramos numa tempestade, principalmente no setor de agronegócio, onde nós produzimos mais do que a gente poderia produzir com as condições que nós temos de produzir. Se o mundo precisar da gente, a gente vai reagir
E veja o que eu vou dizer, não é questão de oportunismo não, é questão de trabalho, porque o que o Brasil tem de melhor, né, além de produção de alimentos, além de ter selva amazônica, Amazônia azul com pré-sal, minério, água, é o país mais rico do mundo, mas o que tem de principal é o povo brasileiro, principalmente o sofrido trabalhador da sua área, da área do campo, né, de quem produz alimentos para o mundo inteiro e para o nosso país também. A gente pode, veja o que eu vou dizer, hein? A gente pode sair do outro lado da tempestade, talvez de uma forma melhor do que entrou, se a gente agir com coragem, com medidas que evitem aí especulação e aproveitadores. A gente pode sair do outro lado com o nosso setor de agronegócio, aliás, todos os setores, mas principalmente o setor de agronegócio, melhor do que entrou nessa crise, e tomara que Deus seja legal com a gente, que poupe vidas não só no campo, não só no setor de produção de alimentos, mas no nosso país inteiro. Não é isso, ministra? Com certeza. E a FAO tem uma previsão de que o Brasil pode suprir até 2040 mais 40% do que já é produzido hoje é o Brasil que vai ter que fazer para suprir, para garantir a alimentação do mundo. Quem sabe a gente começa a fazer isso antes, né? Com certeza, eu concordo plenamente com você e quero te dizer, nós temos a ciência no Brasil para a agropecuária, ela está muito adiantada, nós temos aí a Embrapa fazendo trabalhos excepcionais na área de pesquisa e inovação, nós temos aí os pequenos produtores que todo dia têm que produzir o que eles sabem fazer, que nós estamos trabalhando para que eles produzam cada vez melhor e vamos, se Deus quiser, dar mais condições, sem falar muito, mas fazer com que chegue até eles os recursos e a assistência técnica que eles precisam. Enfim, de repente, com certeza, dessa tragédia, porque nas grandes crises é que aparecem as grandes oportunidades, né? E as grandes descobertas. Talvez esse seja o alento aí que nós vamos ter depois de passada esse período aí que nós estamos vivendo tão complicado. E eu tenho certeza que o governo não vai só preservar o trabalhador do campo também, mas como vai incentivar e dar os recursos necessários para que os produtores continuem produzindo numa situação realmente muito difícil que o mundo está passando. Ministra, foi um prazerão conversar com a senhora, pena que eu não falei com a senhora sábado, mas falei hoje, eu acho que Deus escolhe os dias certos, né? Ministra, faltou alguma coisa nessa entrevista que a senhora queira colocar? E só repetindo essa importante reunião que a senhora vai ter hoje à tarde com os países aqui do Mercosul. Datena, te agradecer por informar aí, ter essa oportunidade de informar a população, pedir que as pessoas tenham calma, que façam um consumo consciente, né? O fluxo das mercadorias vão continuar, pode faltar um produto, uma marca de repente, mas não vão faltar produtos e nós vamos trabalhar aqui o máximo para que esse fluxo trabalhe dentro da normalidade e o campo continua produzindo. Ministra, um ótimo dia e que Deus nos ajude. Amém, para você também.